Graças e paz, irmãos. Mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo capítulos 47, 48 e 49 do livro do profeta Jeremias. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia mais uma vez comigo e acompanhar a leitura. Está escrito, capítulo 47. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que se levantam as águas do norte, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagoarão a terra e sua plenitude, a cidade e os que moram nela. E os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra. Porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Caftor. A rapadura veio sobre Gaza, foi desarraigada Ascalon, com o resto do seu vale. Até quando te sajarás? Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descanse e aquieta-te. Como pode estar quieta se o Senhor te deu uma ordem contra Ascalon e contra as bordas do mar? Ali lhe tem prescrito. Capítulo 48. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Quiriataim, já é tomada. Misgab está envergonhada e espantada. A glória de Moabe não é mais. Em Esbom pensaram mal contra ela, dizendo: vinde, desarraiguemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madnem, serás desarraigada, e a espada te irá seguindo. Voz de grito de Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos, porque pela subida de Luíte eles irão com choro contínuo. Porque na descida de Oronaim, os adversários de Moabe ouviram um lastimoso clamor: fugi e salvai a vossa vida, e sereis como a tamargueira do deserto. Porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada, e Camós será para o cativeiro, os seus sacerdotes, os seus príncipes juntamente. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará, e perecerá o vale, destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vaso para vaso, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores, que o farão andar a grandes passos, e despejarão os seus vasos, e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Camós, como se envergonhou da casa de Israel de Betel, sua confiança. Como direis: somos valentes e homens fortes para a guerra. Moabe está destruída, e subiu das suas cidades, e os seus mancebos escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a perdição de Moabe, e apressa-se muito o seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis em redor dele, e todos os que sabeis o seu nome, dizei: como se quebrou a vara forte e o cajado formoso. Desce a tua glória e assenta-te em seco, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroé, pergunta ao que vai fugindo, e a que escapou dize: que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Uivai e gritai, e anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da campina.
sobre Olom, e sobre Jaza, e sobre Mefaate, e sobre Dibon, e sobre Nebo, e sobre Bet-Diblataim, e sobre Kiriataim, e sobre Bet-Gamul, e sobre Bet-Meon, e sobre Queriote, e sobre Borza, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Está cortado o poder de Moabe, quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá em seu vômito, e será ele também o objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio para ti? Porventura foi achado entre ladrões? Por que, então, desde que falas deles te ris? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nas extremidades da boca da caverna. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua altivez e da altura do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. Por isso, gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pois os homens de Quieres se lamentarão. Com o choro de Jaez chorar-te-ei, ó vide de Sibna. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazé, mas o destruidor caiu sobre os frutos do teu verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz que o vinho acabasse nos lagares, já não pisarão uvas como júbilo, o júbilo não será júbilo. Ouvi-se o grito de Esbom, até Eleale, e até Jaás, e desde Zoar até Oronaim, se ouviu a sua voz, como de bezerra de 3 anos, porque até as águas de Nirim se tornarão em assolação, e farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso soará as flautas o meu coração por Moabe, como flautas o meu coração por Moabe, e como flautas soará o meu coração pelos homens de Quieres, porquanto a abundância que se ajuntou se perdeu, porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba diminuída, sobre todas as mãos haverá sajaduras e sobre os lombos sacos. Sobre todos os telhados de Moabe, nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como a um vaso que não agrada, diz o Senhor, como está quebrantado, como uivam, como virou Moabe as costas e se envergonhou. Assim será Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão ao redor dele, porque assim diz o Senhor, eis que voará como águia e estenderá as suas asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e será o coração dos valentes de Moabe naquele dia como o coração da mulher em suas dores, e Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor. Os que fugiam ficaram sem força e pararam à sombra de Esbom, mas fogo saiu de Esbom e a labareda do meio de Sion e devorou o canto de Moabe, o poder dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Camós, porque teus filhos ficaram cativos, tuas filhas em cativeiros, mas farei voltar os cativos de Moabe no último dos dias, diz o Senhor, até aqui o juízo de Moabe. Capítulo 49. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor, acaso não tem filhos Israel, nem tem herdeiros? Por que, pois, herdou Malcã a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá os filhos de Amon um alarido de guerra, e tornar-se-á no montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição será queimado a fogo. Israel herdará aos que herdaram, diz o Senhor, aos que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída.
é destruída aí. Clamai, ó filhas de Rabá, cingivos de saco, lamentai e dais voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Por que te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias em teus tesouros, dizendo, quem virá contra mim? Eis que trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos Exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disso farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Contra Edom, assim diz o Senhor, Senhor dos Exércitos. Acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos entendidos, corrompeu-se sua sabedoria. Fugi, voltai, habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ela a ruína de Esaú, no tempo em que eu o visitei. Se vidimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam quanto julgasse suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não é. Deixa os teus órfãos, eu o guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim, porque assim diz o Senhor, eis que os que não estavam condenados a beber o copo totalmente o beberão, e tu ficarás inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Boza servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de execração, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvi um rumor vindo do Senhor, que o embaixador é enviado às nações para lhes dizer, ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens, quanto a tua terribilidade e arrogância do teu coração te enganou, tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? Quem me emprazaria, e quem é o pastor que subsistiria perante mim? Porque ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que intentou contra os moradores de Temã. Certamente os mais pequenos do rebanho os arrastarão, certamente assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que, como águia, subirá e voará, e estenderá suas asas sobre Boza, e o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está em suas dores. Contra Damasco envergonhou-se Ramate e Arpade, e porquanto ouviram más novas, desmaiaram. No mar a angústia não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou, angústia e dores a tomaram, como daqui está de parto. Como não está abandonada a afamada cidade, a cidade do meu folguedo, portanto, cairão seus mancebos nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, e acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Contra Quedá e contra os reinos de Azó, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu, assim diz o Senhor, levantai-vos, subi contra Quedá, e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, e os seus gados, e as suas cortinas, e todos os seus vasos, e os seus camelos levarão para si, e lhes gritarão, há medo de todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, habitai nas profundezas, ó moradores de Azó, diz o Senhor,
porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos, subi contra uma nação em repouso, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, eles habitam sóis, e os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo. Espalharei todo o vento a todo vento aqueles que têm cortados os cantos do seu cabelo, e de todos os lados extrarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão, e farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada até que venha consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo capítulos 50, 51 e 52 do livro do profeta Jeremias. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim o permite.